Olá, acadêmicos, seja bem-vindo à aula sobre transposição de enunciados para proposições, parte 2. Uma vez que nós já compreendemos que as proposições, elas podem ser divididas em proposições simples e compostas, e que as proposições compostas, elas podem ser divididas em conjuntiva, disjuntiva, condicional e bicondicional, nós agora podemos praticar a transposição. Aqui nós temos um exemplo de um enunciado que nós iremos transformá-lo ou transpô-lo para proposições. De cara, nós já percebemos que este enunciado resultará em uma proposição composta. Se você não viu isto de cara, algumas dicas são importantes. A primeira dica importante para perceber que o resultado deste enunciado será proposições compostas são, primeiramente, a presença de vírgulas. Então, a presença de vírgulas me diz que eu estou separando ou reunindo duas proposições ou dois enunciados. Uma segunda dica é a presença dos conectivos. Então, a presença dos conectivos já me mostram que eu estou reunindo duas proposições. A terceira dica é a presença de verbos. Ok? Então, tendo essas três dicas, nós podemos então começar a desmembrar este enunciado. Acompanhemos comigo. Para aqueles dentre nós que se iniciam no estudo da lógica, então olha só, para aqueles dentre nós que se iniciam no estudo da lógica, aqui eu tenho o verbo iniciar e aqui eu tenho o verbo digamos. Não há nenhuma indicativo nem de vírgula e nem de conectivos, mas há um indicativo verbal, ou seja, eu tenho dois verbos que mostram que eu tenho uma proposição, um enunciado e um outro enunciado. Tá? Então, aqui eu vou extrair o meu primeiro enunciado. Vou chamar de enunciado 1. Para aqueles dentre nós que se iniciam no estudo da lógica. Este é o nosso primeiro enunciado. O meu enunciado 2, então, será: digamos algumas palavras sobre suas propriedades, vírgula. Aqui, então, nós temos o segundo enunciado que está separado pelo verbo e pela vírgula. Então, vamos extrair o segundo enunciado. Continuemos. E aqui nós temos um conectivo. Isso é importante a gente ter em mente. Isso significa que esta proposição ela será conjuntiva. E comecemos por tratar do gênero a que ela pertence. Ou seja, aqui nós temos então, ou seja, a filosofia. Aqui, apesar de termos vírgula, depois da vírgula nós não temos nenhum verbo. Isso significa que, ou seja, a filosofia é apenas uma explicação
do enunciado subsequente. Então, nós pegamos toda essa parte como o nosso terceiro enunciado. Pronto, separamos os três enunciados. Vamos agora analisá-los para que a gente possa fazer a transposição. A primeira coisa para fazer a transposição é que toda e qualquer proposição, ela funciona toda e qualquer proposição, ela funciona na forma lógica. A forma lógica dela é sujeito mais cópula verbal mais predicado. Essa é a estrutura lógica da proposição. Se o enunciado não está nesta estrutura, nós temos que transformá-lo primeiro, antes de transformá-lo numa proposição. Vamos lá? Então, a primeira coisa o primeiro passo é colocar o enunciado na forma lógica. Se ele já estiver na forma lógica, mais fácil. Se não, nós precisamos colocar, né? Deixa eu só arrumar aqui certinho para que não aconteça nenhum tipo de problema. Muito bem, então olha só, eu tenho lá, para aqueles dentre nós que se iniciam no estudo da lógica. Vamos fazer uma análise dele para colocar na forma lógica. Primeiro, quem é o sujeito da frase? O sujeito da frase é aqueles dentre nós. Daí nós já podemos extrair o seu núcleo. Quem que é o núcleo do sujeito? É aqueles. Ou, melhor dizendo, aqueles dentre nós, então seja, é aqueles mesmo. E aí nós vamos achar o predicado. O predicado é iniciam no estudo de lógica. Né? Então, eu tenho o seguinte enunciado. Aqueles dentre nós iniciam no estudo da lógica. Então, eu tenho aqui o meu sujeito e o meu predicado, né? Então, essa é o enunciado na forma lógica. Bom, uma vez feito isso, agora fica mais fácil da gente, então, fazer transposição. Transposição, então. Bom, quem é o sujeito? Para transposição, preciso, então, seguir a regra, né? Sujeito mais cópula verbal mais predicado. Muito bem. Quem é o sujeito? Lembrando, aqueles entre nós. Mas lembrando que na proposição, nós não colocamos, de alguma forma, não precisamos colocar todo o sujeito. Nós podemos simplesmente pegar o seu núcleo e colocar aqui, né? Aqueles. Ou também
podemos usar a expressão lógica, aqueles, ou podemos dizer algum, né? Podemos dizer, vamos colocar assim, aqueles, esse é o sujeito. Mas, cópula verbal. Cópula verbal sempre tem que ser o verbo ser no presente, mais o predicado. Bom, agora que vem o segredo. Todo verbo, ele é conversível ao verbo ser. Se todo verbo é conversível ao verbo ser, então iniciam, ele vai ser conversível ao verbo ser. Então, a proposição ficaria assim: aqueles, ou aqueles no caso são, né? Aqueles são os entes que iniciam no estudo da lógica. Tá? Então, aqui nós temos isso transpassado pela primeira vez. Nós podemos melhor ainda essa proposição e dizer: algum ente é aquele que inicia no estudo da lógica. Tá? Então tá aí a nossa proposição extraída do enunciado, né? Então o enunciado que era o nosso enunciado que era: para aqueles dentre nós que se iniciam no estudo da lógica, para aqueles dentre nós que se iniciam no estudo da lógica, a proposição é: algum ente é aquele que inicia no estudo da lógica. Né? Algum ente, entre esses entes nós, é aquele que inicia no estudo da lógica. Né? Desculpa. Bom, então está aqui a nossa primeira proposição. Essa aqui é a nossa proposição 1. Acompanhe o